E, gente, bem-vindo ao Tecendo Amanhã. Este programa que você que já acompanha nas nossas redes, está acostumando a acompanhar. E quem não acompanha está chegando agora, bem-vindo, porque o espírito é exatamente esse. João Cabral de Melo Neto diz que a manhã não surge sozinha, ela surge porque um galo joga ao seu canto a outro, que o pega e joga a um outro e ao outro, e é este conjunto que forma a teia que faz a manhã surgir. E o nosso amanhã, a gente brinca com isso, vem do nosso esperançar, que é a forma como a gente trabalha com a certeza de que o mundo, o mesmo mais difícil que esteja, será melhor no amanhã, porque nós estamos trabalhando para isso. Não é isso? Marcelino Galo, nosso deputado e anfitrião aqui neste bate-papo, que hoje é sobre a questão ambiental, mais especificamente sobre a nossa militância ambiental na área de educação ambiental. E a gente está aqui com dois convidados muito especiais, né, Marcelina? Nós estamos com o professor Marcos Sorrentino, que é professor e, novamente, diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e do Clima. Não é? É muito bom tê-lo de volta, Marcos Sorrentino. E eu já vou falar também da Catarina Lorenzo. Catarina, que é uma jovem ativista, estudante, mas jovem ativista já aí das questões ambientais e já tendo alguma projeção internacional que eu vou pedir daqui a pouquinho para você falar. Os cumprimentos de cada um aqui nesse programa também, Marcelino. Vamos lá, então, começar com o Marcos. Tá bom, eu agradeço a oportunidade do diálogo. Hoje de manhã estivemos na Assembleia Legislativa e tivemos a acolhida feita pelo deputado Marcelino Galo para uma proposta muito importante aqui para o estado da Bahia, que é a proposta do Centro de Educação e Cooperação Socioambiental, um centro que promova a aproximação de pessoas, de instituições, para fortalecer os trabalhos que já são feitos aqui em todo o estado da Bahia. Obrigado. Vamos conversando, Marcos. Catarina, conte um pouquinho, muita gente não te conhece aqui, né? Muita gente conhece, muita gente ainda não te conhece. Então, Marcos mesmo, acho que não te conhece ainda. Por favor, fale um pouquinho da sua militância e o que ela está alcançando. Você que é surfista, estudante e militante. Sim, então, como já foi comentado, eu sou surfista profissional de ondas grandes, e a partir do surf e também de muito ensinamento familiar, eu cresci com uma consciência ambiental muito grande. E isso foi muito importante para me se tornar a pessoa que eu sou hoje e a ativista militante que eu sou hoje. Então, atualmente, aqui em Salvador, eu participo de um projeto chamado SOS Vale Encantado, que é um coletivo onde a gente luta pela proteção ambiental de uma área de Mata Atlântica chamada Vale Encantado. E lá acontece, na verdade, muito trabalho de educação ambiental, não só com escolas, mas trabalhos informais também. Além disso, eu tenho meu próprio projeto de educação ambiental, é o Clube Sustentare, e também no ramo global, eu já fiz vários discursos na ONU, trabalho muito com a questão da década do oceano. Recentemente também estive no Vaticano, pude moderar um painel lá no Vaticano e também, junto com mais 6 crianças, pude entregar cartas chamada Cartas do Futuro para o Papa Francisco, onde a gente pediu para que na próxima encíclica a gente tenha um enfoque não só nas questões climáticas, mas também essa questão de conectar a luta ambiental e a luta climática com também o direito das crianças, que é também um grande trabalho que eu faço. E tudo isso não aconteceria se não fosse pela consciência que eu tenho e pela educação ambiental que eu recebi de casa e que eu espero poder levar através de diversas maneiras para o mundo. Bom, Catarina, tá vendo, Marcelina, nosso Tecendo Amanhã traz aí alguém, né, do amanhã. É um programa que é tarde, manhã e noite, pode ser a qualquer momento que as pessoas estão acompanhando, mas memorável, né? Veja frente a frente o diálogo intergeracional, né? Esse aqui é o Papa da educação ambiental. Você fala Marcos Sorrentino, é uma lenda, né? A gente já ouviu ele há mais de 40 anos falando sobre a educação, praticando, né? Criando possibilidades de se trabalhar
essa questão. E do outro, uma jovem é a nossa esperança, né? Que bom, né, ter essa possibilidade de ter você aqui, né? Então, 16 anos, né, somente. 17. Sente É bem. quase que eu acerto. Quase. Uma vida pela frente, né? E você com essa consciência, né? A consciência que vem, você fala de ensinamentos, mas aquela que vem com muita força, que é da sua relação com a natureza, né? Com o oceano, né? Esse oceano tão maltratado, tão pouco conhecido, né? Que a gente precisa cuidar, né? Ali é a vida, né? Aquelas ondas e tudo, eu acho que isso contribui muito, essa consciência, né? Consciência que vem de muito cedo, né? Então é muito bom ter você aqui e contar aqui com esse velho, né? Que também tem muito tempo nessa dura luta, mas que ela precisa continuar. E aqui é a certeza que ela vai continuar. Show. Não, eu lembrei que há 52 anos, eu tinha 15 anos, e o meu primeiro envolvimento com a causa ambiental foi em defesa das baleias, né? Então, o mar está muito presente nas nossas vidas, né? E a defesa da vida exige mais atenção para os mares do planeta, para as águas do planeta. Então, jovens como você que vivem no mar, vivem inclusive as ondas grandes, né? Sim. São essenciais para nós darmos costura a essa luta ambientalista. Muitas pessoas agora, recentemente, a Groenlândia prendeu um ativista em defesa das baleias, um antigo ativista, né, com mais de 70 anos de idade, e quer deportá-lo para o Japão em função dele ter sempre se anteposto aos navios baleeiros no Japão que queriam caçar as baleias, né? E a gente faz sempre esse apelo ao governo brasileiro para que interceda em defesa desse ativista. E, se isso acontece no mar, também acontece na terra, né? Hoje nós temos visto, né, nós ouvimos uma pessoa lá na Assembleia Legislativa dizendo sobre ambientalistas que estão sendo ameaçados, que estão sofrendo com a defesa que fazem do meio ambiente, né? Quer dizer, é uma realidade, né? Quando você coloca a sua vida a serviço, né, da vida, né, mais ampla, maior do que nós, né, do que cada um individualmente, você acaba entrando numa zona de risco, né? Hoje parece que a atenção do capital hoje se dá muito em cima da questão ambiental, né? Dos que eles chamam de recursos ambientais, e nós chamamos mais do que recursos, né? Mas tratam assim, parece ter um tensionamento grande hoje, né, na produção de riqueza no mundo em cima da questão socioambiental, né? É uma zona de tensão mesmo, né? Não é à toa que o Vaticano produziu não uma, mas 2 encíclicas, né, sobre uma encíclica e uma exortação do Papa mais recente sobre o mesmo assunto. Quando uma instituição milenar coloca esta questão no centro como a mais importante de uma época, que é isso que são as encíclicas, né? O que é mais importante em cada época vai para ali, na visão dessa instituição milenar, lenta nas suas decisões, no entanto, tá aí fortemente presente nessa luta, né, ambiental. Quando a instituição milenar e quando os jovens, né, colocam Sim. a questão ambiental no centro, né? Com certeza, eu acho muito importante, aproveitando aqui, né, que a gente sempre tem esse envolvimento da juventude e das crianças mesmo. Algo que chamou muita atenção foi que o painel que eu moderei no Vaticano só eram crianças. Era eu e mais uma menina de 17 até 11 anos, se não me engano. Então, é muito importante ter essa visão nova, e eu sinto que a gente está tendo isso mais e mais no Brasil. A gente está realmente tendo essa participação. E eu também queria fazer um comentário, porque Marcelino, certo? Marcelino comentou sobre essa questão da minha conexão oceânica e como é essa realmente vivência na natureza, essa conexão que eu tenho com o meio ambiente, trouxe
essa minha consciência e me lembrou um pouco do projeto ambiental que eu tenho, chamado Ecoclube Sustentare, que dentro desse projeto eu fiz parceria com o segundo projeto socioambiental e a gente formou um trabalho que a gente chama Maré de Mudanças, onde a gente faz aulas de surf de graça com limpezas da praia e a separação dos resíduos. E como você mesmo comentou, né, da questão do oceano, eu sinto que é muito importante que as pessoas vão, por exemplo, participar de uma limpeza, mas que não vão lá simplesmente catar um lixo. Porque, infelizmente, você cata um lixo, mas não está realmente resolvendo o problema, né? Somente se, por exemplo, o que a gente faz, a gente pega as informações coletadas e a gente tá juntando isso para, assim, influenciar, por exemplo, nas políticas públicas. Mas a outra questão é realmente como que a gente consegue gerar uma mudança através da conexão. E aí entra o surf, a gente quer gerar uma conexão para as pessoas realmente entenderem que elas fazem parte daquele meio ambiente, para elas quererem estar ali e quererem fazer parte dessa mudança. E foi uma coisa assim que eu lembrei, que eu acho que é um grande papel da educação, né? Gerar essa consciência para as pessoas terem essa empatia, essa vontade, essa compaixão, que eu acho que move muitas montanhas. A conexão com a natureza, conexão com outras pessoas, sim, conexão com a luta em defesa da vida, né? Isso é muito bonito. E eu fico feliz que pessoas jovens já tenham catalisado isso. Para além da ação direta, eu vi recentemente o pessoal coletando bituca nas praias do Rio, coletaram 1 milhão de bituca numa praia do Flamengo, se não me engano, no Rio de Janeiro. Mas a ação de coleta da bituca, se fica nela, ela vai ter que coletar bituca a vida inteira. Agora, se ela compreende, como você traz na sua fala, que é preciso ir para aquilo que leva as pessoas a jogarem bituca e procurar políticas públicas que procurem resolver essa problemática e não só o problema específico, talvez aí a gente tenha a chance de encontrar soluções. Vocês tocaram exatamente na proposta do deputado Marcelino Galo aqui com esse programa, que é exatamente isso. Fazer a política chegar para você de uma outra forma. Quer dizer, é a capacidade de você cruzar a dimensão das políticas públicas, né, das decisões, daquelas que influenciam a forma como as coisas são feitas e ao mesmo tempo o nível pessoal, né, o compromisso pessoal, a conexão com a realidade mais próxima de cada pessoa. Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque há uma crise também política, né, que dificulta essa educação ambiental e política, vamos dizer, essa capacidade da gente saber como agir para transformar uma realidade que está todo mundo satisfeito com ela, né? Como é que é isso, né, Galo? É essa mesma ideia, né? Veja, nós temos aqui o Marcos Sorrentino, que ele coloca a educação ambiental, e ele coloca um R, ela tem que ser uma educação emancipadora e tem que ser revolucionária. Olha só. Ela tem que ser revolucionária. Porque nós vivemos uma situação onde o capitalismo ele não se basta mais só da exploração do homem, onde ele retira ali a mais-valia, né, e enriquece cada vez mais, mas ele destrói, ele está destruindo a natureza. Né? Então, se a educação ambiental não for capaz de levar, né, aos sujeitos individuais e coletivos a compreender, esse modelo de produção hegemônico, né, que destrói a natureza, que explora o homem, que aliena o homem, né, nós não vamos a lugar nenhum, né? Então, gastar pouca água quando escovar o dente é importante, educa ali, mas não é o suficiente. Por isso que essa proposta que o Marcos te debateu hoje na Assembleia Legislativa, ela tem que tratar de forma sistêmica como o homem se organiza, né, para produzir, né, e a necessidade de fazer essa revolução, que é cultural, que nós precisamos mudar os paradigmas, né, paradigma de consumo, né, o feitiço da mercadoria, né, a mercadoria que nos domina, a sociedade vive ensandecida atrás de consumir um celular novo, um carro novo, né, sem compreender
o que é que isso leva de destruição? Então, é exploração exacerbada, é consumo exacerbado e é o descarte feito da forma com menor custo. Eu não diria irresponsável, porque isso também é programado, jogado de qualquer forma na natureza. E você ali surfando nas zonas, vendo o mar, você já vê, né, comprova ali os efeitos disso. E nós também trabalhamos muito com pescadores, pescadoras, marisqueiras e marisqueiros. A contaminação de óleo, a contaminação de detritos, ou também industriais, também de esgoto urbano. Então, falar de educação ambiental tem que falar em saneamento. As pessoas precisam ter esse direito garantido, porque senão tudo vai para o mar. Ali nós estamos acabando com o estoque pesqueiro. Os pescadores artesanais que produzem 70% dos peixes, né, que vai para a nossa mesa, eles estão sendo expulsos do seu território pela especulação imobiliária, eles estão vendo seus estoques pesqueiros exterminados, né, pela contaminação. Enfim, essa luta ela tem que ser acelerada. É preciso a gente acumular consciência coletiva no sentido que a gente possa, com essa verdadeira educação ambiental Revolucionária. Né? Como é essa revolução, Marcos? Fala para a gente. É, acima de tudo, uma revolução cultural, uma revolução de costumes, de valores. Né? Quando uma pessoa põe a mão na terra e produz o seu próprio alimento, ela percebe que felicidade não é só ir para o shopping center fazer compra. Felicidade não é só ter o kit, civilização, geladeira, fogão, carrão, notebook, celular, tudo mais. Ela percebe que tem outras coisas que fazem feliz. Quando você entra no mar para surfar, você sente outras conexões, como você disse, né? Só que as pessoas se distanciam cada vez mais disso. Elas vivem um simulacro da realidade, né? O virtual, a realidade virtual em 3D, em 4D, tudo, vai nos distanciando do pôr a mão na terra, do mergulhar no mar, de sentir prazeres e alegrias que estão muito distantes do consumo. Mas a sociedade caminhou no sentido de ser feliz é consumir. A revolução cultural que nós precisamos é de ressignificar a felicidade. É muito subversiva, então, porque está no centro do capitalismo desde os anos 50 a ideia do consumo como solução para a reprodução. Então, quando você diz o consumo precisa ser revolucionariamente, isso é verdade, é uma revolução. É absolutamente subversivo a educação ambiental, então. Isso, e essa educação pode contribuir para isso. A educação que nós precisamos é uma que contribua para isso. Não apenas transmita conteúdos para formar bons trabalhadores domesticados, para manter a mesma linha de montagem, a mesma engrenagem. É formar pessoas que sejam capazes de se encantar com a vida, que tenham iniciativas de educar outras pessoas, não necessariamente mediada pelo dinheiro. Né? O que move a pessoa é esse encanto com a vida, essa paixão. Né? E ela vai para isso. Se puder sobreviver dessa ação, melhor ainda. Por isso que a gente, no movimento ecológico, tem falado, né? A educação ambiental precisa ajudar também a ter alternativas de geração de trabalho e renda que permita às pessoas sobreviverem com a conservação da natureza e não contra a conservação da natureza. Tá, né? Ou natureza, ou gente, ou homem. Nós somos natureza, nessa compreensão mais ampla. Isso me lembrou muito, porque quando a gente fala da educação ambiental, e principalmente da juventude que vem, né? Às vezes eu sinto que nós precisamos ter uma mudança sistêmica, e aí eu falo mais na questão educacional das escolas também, né? Porque a maioria da juventude recebe a sua educação a partir das escolas. É muito importante a gente ter essa educação ambiental nas escolas e preparar a minha geração para entrar no que a gente chama de trabalhos verdes. Não sei se essa é a tradução correta, mas eu sinto que ainda existe uma falta de preparação para esses tipos de trabalho que não só vão, mas precisam ser o trabalho do futuro, porque se não forem,
A gente vai continuar nessa destruição desenfreada, nessa exploração desenfreada, causada pelo capitalismo, em que a gente bota dinheiro acima das pessoas e do planeta. Então, enquanto você falava, eu me lembrei muito disso também. E algo que também me tocou muito, focando um pouco mais na questão não só das crianças e da juventude, mas de todos que vivem nas áreas urbanas e nas cidades, para as pessoas criarem essa conexão, para as pessoas poderem ter acesso à natureza, é importante proteger a natureza. Como é que as pessoas conseguem ir para uma praia, onde, por exemplo, aqui em Salvador, quando chove muito, uma realidade é que as comportas de esgoto abrem, vão para os rios, vão para o mar. Eu, por exemplo, não posso surfar. Tem praias que meu avô falava para mim que surfava todos os dias e hoje em dia eu não posso nem acessar essa praia. Mesma coisa com questões de florestas. Como é que crianças e pessoas podem acessar áreas florestais quando mais e mais essas áreas estão sendo destruídas devido à especulação imobiliária? Então a gente entra nessa questão socioambiental, né? Educação e os impactos sociais têm tudo a ver também com a proteção ambiental, que as pessoas precisam ter esse acesso para não só terem essa educação, mas para melhorar a saúde e várias outras questões. Muito bom. O Parque do Pituaçu aqui, né? É uma área maravilhosa, perto das pessoas que elas podem ir, mas tem sempre pressão para que o parque deixe de ter a sua integridade, deixe de ser agradável para as pessoas irem. Ele fica abandonado, a lagoa, que antes era um lugar que as pessoas iam se banhar, já não podem se banhar. Então, cuidar das áreas verdes urbanas, cuidar dos corpos d'água, cuidar lá em Jequié, o Rio de Contas, né? Um calor enorme. Eu via as crianças nadando no rio. Eu falei, até eu que sou mais novo ia querer nadar no rio com esse calor. Esquistossomose, porque o rio está contaminado, não está devidamente cuidado, a criança vai brincar, pega esquistossomose. E é possível, né, Marcos? Eu vi, quando estava à frente do Sistema Nacional lá no Ministério do Meio Ambiente, eu visitei municípios e vi um município em São Paulo que, durante 12 anos consecutivos, as gestões municipais trabalharam a despoluição do rio que atravessava a cidade, né? E eles conseguiram, quer dizer, eles mostraram fotos como eram, as populações que eram atingidas, eles foram retiradas da beira do rio, transformaram aquelas áreas em uso temporário, por exemplo, o circo, área para circo, quando está de passagem, fica ali, pista de skate, porque com os buracos onde acumula água quando o rio enchia, ali depois eles tiravam a lama, né? Mas faziam aqueles buracos que depois virava pista de skate. Então eles foram diminuindo os acidentes, que não são acidentes, né? Já estava previsto, a pessoa vai morar na beira do rio, aquela população saiu dali, foi para Minha Casa Minha Vida e outras políticas que tiraram dali, e eles foram despoluindo. E tinha gente pescando no rio, dentro da cidade, tomando banho no rio, num rio que antes era poluído. Eu vou me lembrar daqui até o final da nossa conversa, vai fazer uma pesquisa aqui para lembrar o nome da cidade, mas é no interior de São Paulo. E foram 3 prefeituras seguidas, assim, 3 que tomaram essa decisão e ela foi continuada como uma política pública importante. Então, é possível fazer diferente, por exemplo, o que acontece em Salvador. Hoje em Salvador, todo lugar que você vai, onde tem água, e nós vivemos numa península cheia de água, onde tem água em Salvador, tem mau cheiro. Parece que está contaminado, não é isso, Marcelino? Aí você vai para o Parque de São Bartolomeu, aquela cachoeira linda, a cachoeira poluída, eu fiquei assim, meu Deus, foi um choque tão grande para mim. Como é que a gente faz com isso, Marcelino? Como é que é seu trabalho aí que a gente... Eu acho que a gente tem que fazer uma luta pelo saneamento universalizado, né? Saneamento público, no sentido que não se pode, eu falei isso aqui, não se pode falar de preservação, conservação, trabalhar a questão ambiental sem discutir saneamento. Então isso é resultado. Tanto em Salvador, todos os rios apodreceram, viraram esgoto. E como é que nós vamos resolver isso? Tem que resolver a questão do saneamento, né? Revitalizar rio não é só plantar a árvore na sua beirada. Nós temos que trabalhar muito para que a gente garanta o saneamento, né? Tanto nas cidades, hoje você fala em Salvador, mas
todas as cidades. Nós temos nossos rios, o nosso principal rio, que é Novo Baiano, Paraguaçu. Você vê a situação do Paraguaçu, você vê a situação de Pedra do Cavalo ali, né? Os pescadores artesanais que estão ali, eles não têm um controle partilhado, né, da gestão da vazão da barragem. Ela é decidida por critérios meramente critérios comerciais. Não informados, Sim. participados, né? Não há um compartilhamento como deveria haver para que a gente garantisse ali a vida dos pescadores e dos seus equipamentos que são destruídos. Então, tudo isso tem a ver com a gestão das nossas águas, para que a gente possa garantir. Então, essas políticas públicas têm que ser garantidas. Marcos sempre fala disso, né, da necessidade da continuidade às políticas, né? Isso é uma preocupação que você traz na sua, como gestor, né, de uma ideia nacional. Quer falar um pouquinho sobre isso, essa questão da descontinuidade e a continuidade? Como é que a gente garante isso? O que é importante a gente fazer? Como é que a semana passada, 15 dias atrás, a Universidade de São Paulo organizou um seminário chamado USP Pensa o Brasil. Aí me convidaram para uma das mesas redondas para falar sobre como é que a educação ambiental pensa o Brasil. O que seria fazer uma educação ambiental pelo Brasil? Eu disse, é uma educação ambiental que ensina as pessoas a fazer política. Todo mundo olhou meio estranho, fazer política? Como? Ensina as pessoas a dialogar. Ensina o que a Hannah Arendt falou. Política é acordo, é pacto. É desenvolver a capacidade nossa, de cada um, de todos os grupos, de conversar, de dialogar, de fazer acordo e, se errou, de nos perdoarmos, né? Falar, erramos porque você pisou na bola, porque você vê, mas vamos fazer novos acordos, novos pactos. Se a educação ambiental não propicia, não ensinar, não ajudar as pessoas a aprenderem a fazer política cotidianamente, dentro de casa, ao invés de dar um tapa na cabeça do menino e falar, fica quieto, menino, cala a boca. Não, falar, não, vem cá, vamos conversar, vamos chegar num acordo, vamos buscar a melhor solução. Isso vai sendo cultivado desde casa para que as pessoas saibam que, para fazermos as transformações que o planeta exige nos dias de hoje, que as sociedades humanas exigem nos dias de hoje, é necessário que nós consigamos pactuar. Pactuar como é que nós vamos despoluir o córrego, como é que nós vamos gerar trabalho e renda, como é que é possível nós vivermos num país que tem 6 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de casas vazias. Nós temos que pactuar, né? Essas casas precisam, de alguma forma, ter famílias morando, e essas famílias sem casa têm oportunidade de ter. Mas você está defendendo o comunismo, você quer que desaproprie? Não, é possível pactuar dentro das normas dos jogos que estão pactuadas na sociedade hoje. Como é que o Estado cumpre um papel de ficar envergonhado e que toda a sociedade fique envergonhada se tiver alguém dormindo na rua, se tiver alguém passando fome. Se tem alguém nessa situação, alguma coisa está errada. E nós podemos estabelecer um novo pacto. Como que estabelecemos um novo pacto? Aprendendo a fazer política, nos preocupando com a sociedade, com todas as situações e buscando soluções na pequena escala e na grande escala. Hoje, o pacto que nós precisamos é do tamanho do planeta Terra. São 8 bilhões de humanos que precisam pactuar a nossa forma de caminhada para que as mudanças do clima não levem grande parte da humanidade embora do planeta. Como é que você faz um pacto de 200 chefes de Estado-nação na reunião da COP30, por exemplo, que vai ser no Brasil, em Belém, né? Em Belém do Pará, daqui a um ano e meio, né? Se nós não conseguirmos que o que for decidido lá seja cumprido pela sociedade. Agora, a sociedade só vai cumprir se ela se sentir pertencente a essa pactuação. Para ela se sentir pertencente, você precisa promover o diálogo desde os grupos de base, de cada associação de moradores, de cada bairro, para que todos façam a pactuação até chegar lá o nosso presidente da República, junto com os demais, façam um acordo. Nós vamos sequestrar CO2 da atmosfera, nós vamos plantar árvore, nós vamos fazer educação ambiental em todos os países.
Vamos, a partir do compromisso que já foi assumido coletivamente. Vou fazer essa pergunta para Marcelino, mas é para todo mundo. Eu queria que a gente pensasse aqui na COP30, né? A gente pensasse que as COPs, que são conferências das partes, né? Conferências das partes, dos países, têm sido, parece que cooptadas. Estou fazendo um trocadilho com o nome. Cooptadas, quer dizer, pela indústria do petróleo, né? A própria indústria, que é das mais poluentes, né? Ela está aí chefiando as COPs, nas duas últimas e a próxima também, agora 29. A 30 vai ser a da virada, Marcelino? A gente pode ocupar a COP 30? Nós vamos fazer um movimento. Como é que a gente vai fazer, juventude? Como é que é, Lorenzo? Como é que é, senhor Marcos Sorrentino? Vamos virar na COP 30? A gente faz a virada aqui no Brasil? O que vocês acham? É possível? Olha, eu tenho esperança, mas não esse otimismo tão exagerado assim, porque É uma pergunta. historicamente essas COPs sempre foram controladas. Nós temos uma contradição que é muito difícil superar. Primeiro, que não existe uma governança global, não é? O meio ambiente ele não tem fronteira. O meio ambiente você debate de forma planetária, né? Ou não tem como resolver as questões, porque o que nos impacta aqui impacta a China, os Estados Unidos, a Europa. Então, nós temos que ter uma governança global com capacidade, com autoridade de implantar o que é debatido ali. Então, as metas que são acordadas, né, de forma voluntária, porque ninguém é obrigado a aderir, e nós temos essa dificuldade. E nós temos agora, na última COP, o Brasil despontava como sendo uma grande estrela. Ele foi para lá, no mesmo momento anunciou que ia explorar petróleo na bacia lá Na Foz do Amazonas. na Foz do Amazonas. Aí paciência, né? Então, ou você resolve a indústria petrolífera, que é a que mais emite, né? E nós aqui, no modo de uso da terra, né? E agora o Brasil está incendiado, literalmente, né? Se incendiando por diversos motivos, inclusive um crime fazendo isso. Então, nós temos que nos organizar. Nós estamos fazendo esse esforço via a SMAD, no sentido de ter uma participação popular, não é, com capacidade de interferir nos rumos da COP, né? A última foi totalmente controlada pela indústria petrolífera e a próxima também, pelo que já vem se anunciando, vai ser controlada. Então, se queremos discutir a questão ambiental para valer, tem que ter participação. Tem que ter participação dos movimentos organizados, da sociedade como um todo, do partilhamento de responsabilidade, porque não tem como resolver as questões ambientais se não houver essa corresponsabilidade. É o individual a agir, é o pensar e também é o coletivo, é o pensar e o agir coletivo que vai nos levar a ter uma participação. Mas trabalhar, nós vamos para ter uma participação mais efetiva, para ter uma participação mais massiva, organizando uma delegação do nosso Estado e trabalhando no sentido de qualificar a participação dessa delegação, que é a partir dos territórios, né, das questões sentidas lá em relação ao meio ambiente, para que a gente possa, não é bom nem falar, porque não precisa tomar de assalto o controle dessa COP, porque se não houver um movimento popular de controlar, nós vamos nessa mesma atuada aí. Faz os acordos, se conversa muito, mas na prática não se implementa nada. São rituais esvaziados, né? Vão se esvaziando de sentidos, não dá, né? Como é que a juventude vai fazer? Você sabe? Você está pensando em alguma coisa? Faço parte de alguns grupos onde a gente comenta, tem grupos que até estão bem mais ativos, e eu tenho muitos amigos que estão dentro desses grupos.
eu tenho certeza que a juventude vai estar fazendo essa pressão para que o controle não esteja nas mãos das petroleiras, né? Porque como é que faz um sentido em que aquele que é o vilão está no espaço onde a gente está buscando as soluções e controla esses espaços? Não que, obviamente, a gente vai simplesmente excluí-los e não dialogar, mas eles não podem estar no controle. Eu acho que, espero, né, que aqui no Brasil isso mude, e a juventude com certeza vai ser uma das pressões que a juventude está fazendo, vai ser em prol disso. E também algo, como alguém de 17 anos, uma grande questão que a gente está também tentando trazer para a COP30 é o envolvimento não só da juventude, mas das crianças também, né? Porque muitas vezes esses espaços da ONU, e onde a gente chama de com um nível mais alto, mas que eu acho que todos os níveis são altos, não importa o nível da população que a gente tiver, muitas vezes é difícil pessoas abaixo de 18 anos acessarem. Então também é importante a gente ter as crianças, que também são muito impactadas, se envolvendo mais nesses espaços e tendo uma abertura maior para falar, principalmente quando a gente fala do direito das crianças, né? Mas é isso. Você que acompanha o Tecendo Amanhã, como é que está tecendo a sua participação na COP30? Já se ligou nessa questão? É importante, hein? O Brasil tem que mostrar ao mundo para que veio, né? A gente vai ter uma COP na Amazônia, né, que é um símbolo mundial, né, aí de luta, e a gente precisa fazer valer ali a vontade popular. Não que a gente vá na COP, tem suas estruturas, mas a gente pode, sim, né, influenciar, pressionar. Não pode não, Marcos? Sei que você está no governo, está no ministério, está ajudando a organizar isso. Como é que vocês estão lá vivendo esse desafio? Nós estamos vivendo agora o desafio da COP16, da biodiversidade, que vai ser em Cali, na Colômbia, mês que vem. É porque a gente está falando da COP do clima, né? Então, E aí você está falando da COP da biodiversidade. São 3 convenções aprovadas na Rio 92, Isso. aqui no Brasil, há muitos anos atrás, em 1992. A COP16 da biodiversidade vai ser o mês que vem. A COP16 da desertificação vai ser no final desse ano, também para dialogar sobre erosão dos solos, degradação dos solos, desertificação, que é um problema vivenciado especialmente no Nordeste brasileiro, mas em todo o Brasil se vive o problema da perda de solos. Sim. Rio Grande do Sul é uma prova disso. Se perdeu solo de monte para dentro dos rios, depois vem as enchentes e as pessoas acham que é só porque choveu demais. E a COP29 esse ano ainda e a COP30 o ano que vem. Todas essas COP, se elas não tiverem uma mudança profunda na sua compreensão de tomada de decisão, dialogando com a sociedade, elas continuam a ser algo para inglês ver. Elas vão continuar a ser de grandes deliberações de diplomatas e de doutores, de especialistas das áreas. Mas não adianta o diplomata e o doutor decidir. É necessário que a sociedade esteja sintonizada com isso. Então nós precisamos criar fluxos que façam com que as decisões saiam da base, cheguem nas arenas mais internacionais e voltem para a base. Esses fluxos exigem que nós criemos mecanismos de diálogo com a sociedade. A Bahia tem 417 municípios, tem uma diversidade de populações, de tradições culturais, religiosas, etc. Como é que nós dialogamos com cada uma dessas? Por isso que a perspectiva de centros de educação e cooperação socioambiental vem na direção de articular inteligência, juntar pessoas para falar, bom, como é que nós chegamos nos 417 municípios? Em toda a diversidade de olhares sobre a problemática socioambiental e de compromissos que podem ser estabelecidos. Não adianta eu estabelecer um compromisso que está dentro da minha história de vida se eu ignoro o compromisso que a outra pessoa pode estabelecer. Então, o Bruno Latour, ele fala que, no limite, esses compromissos têm que ser, inclusive, dos não humanos. Sim. A gente precisa, na grande Assembleia Planetária, saber o que as árvores pensam, o que os animais pensam, o que os mares pensam. Como é que a gente ouve eles? Tem indicadores para ouvir. Você ouve o mar quando você quer uma onda. Não? Então, como é que a gente ouve toda essa diversidade para chegar na arena internacional e tomar uma decisão que todos possam
realizar. Eu ouvi uma coisa muito interessante outro dia, eu aliás li uma coisa muito interessante, que é dizendo o seguinte: a natureza que era objeto, né, do capitalismo, inclusive, como recurso, né, mas é objeto, tornou-se sujeito, né, é voz ativa no debate. É isso mesmo? Quer dizer, a gente vê agora a natureza expondo os seus limites de maneira muito clara e suas reações, né, a forma como está sendo. Então, o sujeito no jogo, o capital tem que lidar com isso também, né? E aí aquele filme Não Olhe para Cima, você já assistiu, né? Com certeza. É muito interessante, porque é a forma que a gente vê dessa bagunça da política como uma forma de continuar reproduzindo o absurdo, né? Nós temos aí uma responsabilidade muito grande, porque as mudanças climáticas estão aí, certo? O impacto disso na produção agrícola nas cidades, e principalmente sobre os mais pobres. Veja, nós somos um estado que a maioria do seu território é semiárido. Nós estamos vendo aí áreas áridas, áreas que eram semiáridas, sendo transformadas em áreas áridas. E essas áreas vão se transformar em desertos. Isso vai haver um impacto muito forte nos modos de vida das partes. E nós vamos ter que trabalhar políticas públicas no sentido de adequar, de fazer essa adaptação às mudanças climáticas. Então, são irreversíveis e nós vamos ter que trabalhar muito. Então, é aí a resposta da natureza justamente nisso, ao aquecimento global, e isso está ocorrendo em todo o país. Não é só no Rio Grande do Sul, é aqui da Bahia, é do nosso semiárido. Então, nós vamos ter que nos adaptar, porque senão não vai ter mais como. A coisa está apertando, né? E aí, Marcos, esses centros que você citou agora, eu acho que é uma conexão. Quer falar um pouquinho mais sobre o que são esses centros? Como é que está sendo essa concepção de centros de educação ambiental, né? Então, não é mais uma instituição, não é isso que é importante, eu acho que eu notei. A nossa intenção é que seja um conjunto de centros, núcleos e outros equipamentos sociais que apoiem frequente e continuadamente, de forma permanente, as iniciativas de educação ambiental. Então, a iniciativa que a Catarina tem e o grupo que ela articula, a iniciativa que você tem no programa radiofônico e outras atividades, a iniciativa que cada um de nós realiza, encontre pontos de apoio. Hoje, até a companheira da Galícia, que estava na Assembleia Legislativa, ela falou, pensem na nossa saúde. Nós temos os centros de saúde, os hospitais, os postos de saúde para nos tratarmos, né? A educação ambiental, a saúde da terra, exige esse mesmo cuidado, que existam pontos de referência nos quais a gente possa ir e buscar apoio para fazer o trabalho que a gente sempre fez, ou que quer continuar a fazer ou aprofundar. Então, esses centros, núcleos e outros equipamentos de educação ambiental, eles passam a ser pontos de apoio para fazer o que a sociedade precisa, que é uma massagem cultural, ecocultural, para ela continuar a agir em defesa do meio ambiente, na proteção da vida, na melhoria das condições existenciais. Então, a gente vai... aqui é rapidinho, né? Passa muito rápido o nosso programa, o nosso Tecendo Amanhã. E eu queria fazer uma rodada final. Vou começar aqui com a Catarina Lorenzo, esta surfista, estudante, militante, que na COP30 já vai ser maior, né? Vou ter 18 anos. A responsabilidade aí está só aumentando. Sim. Vamos lá, então. Uma rodada final, né, no nosso programa de hoje. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ter esse bate-papo incrível com vocês. Comentou sobre a COP, vai ser algo que não só eu vou estar muito de olho, mas que a juventude vai estar, né, buscando ter essa influência, já estamos tendo essa influência, para buscar ter uma COP inclusiva e possivelmente diferenciada. E na questão da educação ambiental, eu fico muito feliz de saber que temos
várias iniciativas vindo aí, como, por exemplo, esses centros que vão influenciar né, no trabalho feito através da educação ambiental, porque eu acho que muitas vezes, diferente, por exemplo, de outros tipos de ação, a educação, o impacto da educação ambiental é às vezes difícil de ser medida de forma numérica. E muitas vezes a gente esquece de ver o impacto muito maior na questão da consciência mesmo, e como isso realmente gera a mudança que a gente precisa. E eu acho que tá aí, para mim, eu sempre falo que a educação ela pode mudar o mundo, e a mesma coisa serve para a educação ambiental. Para mim, todas as minhas cartas estão apostadas na educação. Eu fico muito feliz de saber que mais e mais a educação ambiental está sendo trazida para esse centro como uma solução. E é isso. O que você destacaria de mais importante assim dessa rodada final? Das suas andanças também internacionais? Você teve a ONU, no Vaticano. O que você acha que é mais relevante nisso, nesse... Eu acho que todos são muito relevantes, na verdade. Eu não consigo escolher um, porque eu acho que cada coisa levou para outra, sabe? Foi através de uma conexão com a ONU Internacional, Herdeira dos Oceanos, que eu fui pela primeira vez aos 12 anos para a ONU, e a partir daí eu tive várias outras conexões com a ONU, e assim eu consegui conhecer o Instituto Alana, onde até já me levou lá no congresso, onde eu pude dar uma palestra sobre a questão do direito da criança e meio ambiente, e foi através deles que eu cheguei no Papa. Então eu acho que... e no Vaticano. Então eu não consigo selecionar um, mas eu consigo enfatizar que todos eles geraram uma teia de conexões, e a partir de conexões não só ambientais, mas com pessoas, né? Como o próprio Tecendo Amanhã fala, é essa conexão de vários galos que leva a gente a chegar nessa mudança, nesse futuro que a gente precisa. Então acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Beleza. Marcos. Só fuminha as palavras da Catarina. Muito legal. Fico agradecido a vocês por estarem organizando esse espaço de diálogo. Agradecido a Catarina por estar dando exemplo para milhões de jovens desse país que estão buscando caminhos, alternativas. Nós estamos organizando uma série de encontros de juventude e meio ambiente para, em novembro, fazer um encontro nacional em Brasília, levando 100 jovens, 84 jovens, para dialogar sobre um programa nacional de juventude e meio ambiente. Então, a sua sugestões, a sua história de vida vai ser muito importante para levar para a juventude. Sim. E que beleza isso, eu hoje exagerei, né? Tava aqui, Marcos Sorrentino na cidade. Aí Catarina, eu me lembrei dela. Catarina. Com certeza, a tecer esse novo amanhã, nós vamos precisar de muito mais Catarina. Então, ela que tem muito mais tempo, né, do que a gente aqui, o tempo biológico e o tempo do ativismo, o tempo da política, para que a gente possa avançar, né? Então, muito bom ter você aqui, é a nossa esperança, né? Então, veja a capacidade de uma mulher com apenas 17 anos ter essa compreensão da vida, da relação com o ambiente como um todo, né? O ambiente não é só a natureza, mas essa interação é o socioambientalismo. E eu parabenizo a você, e nós vamos precisar muito de Catarinas, né? E aqui a Sorrentino, né, que tem um legado, tem essa história da educação ambiental, e que nós estamos juntos aqui, certo? E vamos construir essa COP também, a nossa participação, para que o Brasil faça valer, né, a sua liderança da biodiversidade, né, dessa potência ambiental que é o nosso país, e da potência, né, de compreensão da realidade de cérebros como você, Catarina, e como o nosso querido Marcos. Parabéns a você, muito obrigado por estar aqui, e a você, Marta. Muito obrigado por esse programa. Olha, é isso aí.
Gente, você que está em casa, você que nos acompanha, nós estamos aqui com as duas pontas, ó, a novidade, a força da juventude, da renovação e a persistência, né? Aquela resiliência e a insistência, aqueles homens que lutam toda uma vida, né? Aquelas pessoas que lutam toda uma vida. Isso não tem preço. Nós também, nosso muito obrigado. E lembrar aqui, você conhece os projetos de lei ou as leis que foram aprovadas por esse deputado aqui? Eu quero falar que nós temos uma lei de agroecologia na Bahia que agora foi regulamentada, uma lei de agroecologia, né, que saiu do mandato de Galo. E agora, graças a Deus, a Bahia tem, quer dizer, que valoriza uma forma de produzir, de fazer agricultura que muda tudo, muda toda essa revolução que você está falando, pode ser feita. Tem lei na Bahia para propiciar que isso aconteça. Parabéns, Galo. Essa é uma delas. Procure conhecer um pouquinho. Isso é importante na política, você conhecer o que está acontecendo, sair da lacração, da coisa fácil, rápida, e a gente entrar no conteúdo um pouquinho, conhecer. Vale a pena, é necessário para a gente poder fazer essa revolução que o mundo precisa. Então, Tecendo Amanhã, até o próximo. Vamos lá.